Convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio, e os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no seu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. E Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, que está nos acompanhando, sintonizado pelas redes sociais, pela Rádio FM, é sempre uma graça, uma alegria podermos fazer esse contato, esse momento de estarmos juntos, cada um no seu lugar, realidades na roça, em casa, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em outros municípios. Vamos nos sentir todos irmanados, juntos como essa grande família, povo de Deus. A palavra é para o homem e para nós
como a semente é para a terra. Produz segundo a sua espécie. A palavra de Deus, acolhida, torna-nos filhos de Deus. Nos dá a graça de pensar, de sentir e de agir como Deus. Hoje nós estamos celebrando essa riqueza de palavra. Como no domingo passado, o evangelho era do semeador, a parábola, a história do semeador. Hoje o evangelho apresenta esse mesmo método que Jesus estava utilizando nas suas pregações. Jesus usava o método da parábola. E aqui, para entender por que essa distinção, para alguns ele falava em parábolas e para outros não. Ou seja, para aqueles que já decidiram, que já converteram o seu coração, que tomou a sua decisão de seguir, não era mais necessário falar em parábolas, em falar do reino de Deus desta forma. As parábolas, para os demais, para aqueles que estão escutando, que estão começando a enamorar por esse ensinamento de Jesus. As parábolas, então, têm uma função, um propósito de estimular a decisão. Para aqueles que já decidiram, Jesus pode falar abertamente. Mas para aqueles que ainda estão enamorando, que estão tendo os primeiros contatos com esse evangelho, com essa boa notícia, a parábola ajuda a tomar a decisão. Estimula a conversão do coração. Exige de cada um, e hoje ainda para nós, esse esforço da interpretação. Então vai muito além simplesmente da palavra falada, mas ela vai permeando o pensar, o íntimo, a inteligência, toca algo importante da nossa vida, que é a liberdade. São João Crisóstomo explica que Jesus pronunciava estas palavras com a intenção de atrair a si os seus ouvintes e de estimulá-los, assegurando que, se o procurarem, ele pode curar. Então as parábolas é um chamariz, é de prender a atenção, de contar a história e depois já pensar como que será o final dessa história. É uma forma de prender a atenção, de cativar. E assim, São João Crisóstomo diz, aqueles que o atrair, ele pode, eu posso curar. As parábolas de Jesus, queridos irmãos, brotam do chão da vida. E quando pensamos assim, palavras carregadas de vida, de simbolismo, que nos compromete a viver de um modo diferente. Aqui, Jesus está numa realidade muito próxima da nossa de Maracaju, da roça, da terra, da semente, da lavoura, e com esses sinais de terra, semente, colheita, chuva, sol, edra, mato, faz então emergir uma nova imagem de Deus, uma nova imagem também do ser humano, de cada um de nós. É muito mais fácil falar, e algumas pessoas que estão nos ouvindo têm mais propriedade ainda de falar de semente, de terra, de clima. Então Jesus com certeza estava passando numa região mais rural, e ali ele utiliza desses sinais para passar a mensagem do reino de Deus, a mensagem da boa notícia. E essa palavra, como propósito com certeza de Jesus, passando de cidade em cidade, pregando de sinagoga em sinagoga, é nos incomodar, nos inquietar com essas imagens, confrontando com a imagem que muitas vezes nós estamos criando de Deus, ou seja, as nossas verdades e a nossa própria imagem.
Olha como que uma parábola pode abrir um leque de interpretações, de contextualização da nossa vida. A imagem de Deus, a nossa imagem da realidade, e que nem sempre essas imagens são verdadeiras, porque elas são muitas vezes carregadas da nossa própria realidade, da nossa própria história, da nossa vida. Então essa palavra vem nos iluminar e vem nos propor um caminho diferente para sermos melhores. Cada vez que ouvimos o Evangelho, é uma possibilidade, uma oportunidade de sermos melhores, mais fiéis a Deus, mais cristãos de verdade. A história do joio e do trigo, ela vai, de um certo modo, contra o nosso senso comum. Por quê? No primeiro momento, talvez num impulso de raiva, de frustração, arranca. Nós até brincávamos ontem, bota fogo, né? Gradeia tudo isso. Porque a esperança, quando é plantada, a semente é de colher muito, e aparece o bendito do joio. E é bem parecido com o trigo. Atrapalha tudo, frustra os sonhos, frustra a realidade, atrapalha o trigo a crescer, rouba os seus nutrientes, a sua força, a capacidade de desenvolver. Como nós já vimos no Evangelho de domingo passado, o mato sufoca, atrapalha o desenvolvimento. Então, esse Evangelho, a partir da realidade de Jesus, é uma resposta crítica àqueles que estavam vivendo na comunidade uma fé, uma religião de exclusão, de classificação. É nesse ponto que a gente vai chegando. O que conta a história do joio e do trigo? Porque dentro da comunidade de Mateus estava vivendo divisões, classificação. Quem era melhor, quem era pior, quem era bonzinho, quem era o mau. E Jesus, em outros momentos do Evangelho, nós ouvimos que ele foi acusado de ser o quê? Amigo dos publicanos e pecadores. Então essa história do joio e do trigo ilumina, abre também a nossa mente para entender essa realidade. Deixa transparecer a comunidade de Mateus a preocupação de separar quem são os bons discípulos, quem não é, quem são os fiéis, quem são os infiéis. A tentação é marcar quem é o trigo e quem é o joio. Quem é o trigo e quem é o joio. Assim como também nós hoje podemos cair e caímos facilmente nessa tentação de marcar. Esse é trigo, esse é joio. Como podemos também pensar um pouco nas nossas relações sociais, na vida, na questão política. Quem é os políticos joio? Quem são os políticos trigo? Na economia, quem está fazendo a coisa certa? Quem está fazendo a coisa errada? Culturalmente, quem é melhor? Os brasileiros, os paraguaios, os americanos, os europeus? Então, perceba, queridos irmãos, que acabamos por criar muitos muros, classificações, fronteiras. E como isso nos empobrece. Todos nós. Todos nós. E nesse momento eu penso essa realidade próxima nossa do Paraguai. Como é triste ver buracos, valas, cercas, policiamento, barreiras. Para quem conhece, quem é da região, o quanto que se comunica esses dois países naquela fronteira seca. Podemos pensar, tive a oportunidade de conhecer Jerusalém, no meio da cidade passa
muro, não sei de quantos metros de altura, separando o país, Israel, Palestina. Lembramos na história do Muro de Berlim? Como isso dividiu famílias, amigos, história, como isso causou mal para a época, para a sociedade. Isso também nós podemos começar a pensar dentro desse contexto do Evangelho de hoje, do joio e do trigo. Quantas vezes nós também não estamos construindo muitos muros, barreiras, classificando, julgando, olhando, condenando cada pessoa que a gente conhece, outros nessa realidade da pandemia, porque foi contaminado, quem não foi, quantas pessoas se sentem prejudicadas, preconceituosos diante disso, tem medo até de manifestar que está contaminado, porque pode ser julgado e apedrejado. E às vezes essas pessoas estão se autodenominando trigo. A parábola do ensinamento não deixa dúvidas para nós, queridos irmãos. Deixar crescer o trigo e o joio juntos até a colheita. Não. O Evangelho faz a gente pensar, não arranca, é pior. Pode ali não arrancar, como diz o Evangelho, destruir a lavoura de trigo. Você pode ter prejuízo, perder muito. Deixa para a colheita. Até a colheita. Nos remete ao que temos que fazer com o nosso próprio joio, com a nossa vida. Aceitar as mazelas, fragilidades, debilidades que a gente tem, o pecado que a gente carrega, integrá-lo, sem nos reduzir a ele ou ser determinado por ele. Então aí é um pouco de olhar com serenidade para a tua vida, para a tua história, à luz da palavra de Deus, à luz da ciência, das experiências que a gente tem, dos mais velhos, e aí começar a fazer uma escolha de não alimentar, de não se deixar ser determinado pelo joio. Ter consciência do nosso joio, ter conhecimento, consciência da nossa fragilidade, da nossa pobreza, é também nos humanizar, de nos libertar, de descer do nosso pedestal e de muitas vezes de superioridade que a gente tem, de querer ser mais do que o outro, de ser melhor do que o irmão. Isso é uma tragédia para a igreja, isso é uma tragédia dentro de uma comunidade, das relações sociais. É insuportável, é chato. Na verdade, a palavra é essa, né? É um chatice compartilhar, viver com uma pessoa desse tipo. Sabe tudo, manda tudo, sempre está certinha, e o pior, não sabe, não vê, está cego, a tristeza, o rastro feio que deixa, e ainda se autodenomina, eu sou trigo, porque eu estou na missa, eu comungo, eu estou lutando para abrir a igreja para comungar, mas está fazendo de riça, de espalhar joio para todo lado. Quanto mais nós nos conhecemos o sol que nos habita, que é Deus, mais podemos nos integrar e nos humanizar. A fé, a espiritualidade ajuda muito a nos integrar dentro desse contexto também hoje de pandemia, de sofrimento, de morte, de percas, de realidades limitadas que nós estamos vivendo. A fé, até mesmo de nos colocar novamente em ordem, em equilíbrio, harmonizar um pouco a nossa vida. A fé. Talvez aí podemos pensar quanto a religião, a expressão da comunidade, de participar nessa pandemia é essencial.
Não só simplesmente por um piedismo aí, fanático, que não se compromete com nada, ou que faz classificar. Eu sou fiel, eu sou católico, pode o Papa morrer, pode o padre faltar, mas eu não. Humanizar no sentido de ser mais virtuoso, brilhante, bem-sucedido? Não. Mas a capacidade de nos acolher, a nossa fragilidade, o nosso ser vulnerável, também nesse tempo de precariedade, ser criativos, ativos, ativar o nosso vigor e não termos a pretensão de arrancar o joio, mas demonstrar com a nossa vida que vale mais ser trigo. Com a fé, com a caminhada que a gente tem, com a história de fé que nós temos aqui em Maracaju, não se preocupar em arrancar o joio, mas demonstrar com a vida, com as atitudes, que vale mais ser trigo. Nossa vida está cheia da graça divina. E essa graça divina, Deus é que nos santifica, nos faz ser santo e viver nessa plenitude da graça de Deus, a nossa humanidade, o nosso hoje, a nossa realidade em casa, com a família, no trabalho, com a comunidade. Santo Inácio dizia que é importante aprender a descobrir ou a redescobrir a presença de Deus em tudo e tudo em Deus. Esse é um tempo ativo de perceber a presença de Deus, pessoas, atitudes de solidariedade, de respeito, do sofrimento do outro, de compartilhar a dor do outro, da perca. Quantas pessoas mandando mensagem: padre, reza porque eu tenho um amigo, reza porque tem, e eu já tenho vários conhecidos que estão sofrendo nesse calvário do Covid-19. Até então eram muitos números para São Paulo, Rio, hoje está aqui. Enxergar a presença de Deus no meio desse turbilhão, dessa tempestade. E daí sermos mais, ou mostrarmos o trigo que nós podemos ser, de esperança, de vida, de solidariedade. Buscar descobrir o bem, o que é bom dentro de nós. E aí tem uma palavra que nós brincávamos ontem e não pode deixar despercebida hoje: a paciência, que é uma virtude que nós precisamos pedir sempre. Assim como na lavoura, quem nos escuta sabe muito bem o quanto é exercitada essa paciência. Na hora que planta, na chuva, no sol, na hora da colheita, na hora do preço, do seu produto, ter paciência. E para nós também aqui a paciência, que amadurece a nossa fé, que nos humaniza cada vez mais. A delicadeza, a disponibilidade para alimentar a tolerância nesse tempo que nós vivemos hoje, que é um tempo desafiador, porque muitas vezes ficamos também indiferentes, incomodados com o diferente. E temos hoje, como uma palavra que já ouvimos muitas vezes, nos adaptar com um novo normal. Com um novo normal. Há uma busca de nos assegurar, de sobrevivência, de nos defender sobre todas essas ameaças da insegurança. Mas também é necessário a mudança no nosso pensar, no nosso comportamento, nas nossas atitudes hoje para esse novo normal. Não podemos ficar do mesmo jeito. Algo tem que ser diferente em nós. Não é só colocar máscara, mas se cuidar, se
colocar na disciplina, respeitar os limites de todos, e aonde até vai a tua liberdade, começa depois o seu direito, o seu dever. A palavra paciência, manter um controle emocional, sem perder a calma ao longo do tempo. Estamos escutando muito isso hoje, né? Quando vai terminar isso, padre? Também não sei. Mas a gente precisa controlar esse emocional nosso. Ter tolerância aos erros, aos fatos indesejados. Ontem ficamos chocados dentro da igreja com a morte de Dom Henrique. Um homem de palavra, de postura, de compromisso com o Evangelho e com o seguimento de Jesus. Era um momento, um fato indesejado para todos nós e para a igreja. Ter paciência é a capacidade de suportar os incômodos, as dificuldades de toda ordem, de toda hora e de qualquer lugar que nós estamos vivendo agora nessa pandemia. Redução de horários, de salário, de tempo, de lugar, celebrações da missa, os dias, fica muito aqui importante, irmãos que estão nos acompanhando, vamos, com tudo isso que estou falando, também retomar as nossas celebrações da missa com o povo. Já conversei com o Padre Teodoro, a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora também, fiquem atentos com os horários. A partir de quarta-feira, às 19 horas, já teremos a missa com o povo e depois os domingos, como é o decreto do nosso município. Temos os lugares marcados, todos têm que estar de máscara, tem o gel, o álcool. As pessoas que têm alguma doença, que está nessa classificação, que não pode participar, os maiores de 60 anos, as crianças até 12 não podem participar. Não muda nada. Vamos nos cuidar assim como cuidamos na rua, no mercado, aqui dentro da igreja. E assim vamos seguir nos adaptando a esse novo normal, a viver a nossa comunidade, a nossa fé juntos, sem medo, um cuidando do outro. Que o Espírito do ressuscitado que ouvimos na segunda leitura venha nos socorrer, pois não sabemos pedir. É o Espírito de Cristo que pode nos fazer perceber esses sinais do reino de Deus no mundo e na vida hoje. Que esse Espírito nos ensina as coisas do céu e nos deixemos ser, irmãos, guiados por Ele, por esse reino de Deus, que é paz, que é alegria no Espírito Santo. Finalizo, hoje falei bastante, mas alguém antes da missa dizia: é verdade, Padre, vamos cuidar da semente para que depois possamos ter uma boa colheita no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo.